Bom dia, Tudo bem? tudo certo contigo, professora? Tudo em paz. Então Eh, oi, desculpa? chegou o grande dia. Exatamente, exatamente. Eu queria saber, qual a dinâmica que a professora prefere, se eu compartilho os vídeos ou se você mesmo compartilharia daí, não sei se Não, normalmente vocês compartilham, aham, eu tô tá? com eles abertos aqui. Sim. Você é o primeiro que vai apresentar e discutir o texto. Então, de acordo com a agenda, eu tô em terceiro ali, Ah, tá. mas que Tá. que daí o primeiro só vou confirmar a ordem. Que aqui no primeiro o primeiro é o 1462, que é estudantes de primeira geração. O Isso. segundo é o meu, desculpa, na apresentação de trabalho, inovação e desempenho na pós-graduação. E o terceiro é a percepção dos professores acerca das possibilidades de educação. Aham, certo. Então, o meu é o Então, segundo. normalmente é isso. Vocês fazem a projeção do vídeo, né? Uhum, E aí, quando a gente entrar, a gente já entra na discussão, porque a priori quem está participando já compreendeu pelo vídeo a estrutura do texto, uhum, a abordagem que você faz, né? uhum, E até mesmo algumas considerações finais. Então, a uhum, gente vai, de fato, para o debate. uhum. Então, no backup, eu coloquei as questões para os outros trabalhos, mas para o meu eu não coloquei nenhuma questão. Então, Claro, é uma claro. questão de. Na verdade, eu até vejo algumas lacunas no meu trabalho, mas não cheguei a criar questão para não. Uhum. E você gostou do parecer? Gostei, gostei. Gostou. Um deles eu achei um pouco geral demais, assim, sem entrar. Evasivo? Exato, mas o outro eu gostei. O outro, inclusive, são conversas que eu tinha até tido com a minha orientadora antes do trabalho, mas como o SEMEAD é um evento que a gente tinha bastante interesse, a gente falou, olha, vamos levar para o SEMEAD para ver se tem congruência. E Hum, tive- de que fato teve ótimo. mesmo. E foi bem interessante. É. E você está vinculado a qual programa, João? Então, eu sou do programa de contabilidade da UFPR, mas os meus colegas são do programa de administração, que daí eu, o, o meu trabalho ele foi fruto de uma disciplina que eu fiz no PPG-ADM aqui da UFPR. Uhum, uhum. E quem é a tua orientadora? É a Jane Ferreira, professora Jane, Beleza, que que bom. agora ela saiu do programa para fazer o pós-doc dela. E aí, como é que você fica numa situação dessa? A Então, eu orientação é à já. distância? Oi? A orientação passa a ser à distância? Então, teve troca de orientação, na verdade. Ah, tá. E daí eu tive troca de orientação, mas também foi algo bem, com uma Tranquilo. transição bem ok, assim, sabe? A gente já tinha conversado com o novo orientador e deu Uhum. tudo certo. Mas você é de Pernambuco? Não, não, sou do Paraná. Do Paraná. É que Uhum, eu penso, uai, mas não estou vendo sotaque aí? eu sou da UFPR, eu sou da UFPR. Tem até um R meio Ah, eu puxado. entendi o FPE, Não, não, é da UFPR, PL, Pelotas. de Curitiba mesmo, do Paraná. Certo, agora eu entendi melhor. Agora fez sentido o sotaque. Agora fez sentido. O Sim, meu R é um sim. pouco mais puxado. Aham. Fez sentido. Seja muito bem-vinda. É a primeira vez no SEMEAD? Primeira vez no SEMEAD, aham. A primeira vez na FEA foi agora no Congresso de Contabilidade da USP, e daí agora é o SEMEAD. Ótimo. Ontem. Você vai gostar, o ambiente é muito legal. Eu ousaria dizer que participando de outros congressos no campo da administração, é o que eu gosto mais em termos de astral, sabe?
Uhum, Acho que está todo mundo um pouco na mesma vibe, né? De aprender, de compartilhar. Então, uhum, é legal. Mesmo os professores que participam são professores que têm uma certa tranquilidade, né? Não uhum, é nenhuma figurinha que chega de salto alto. Então, eu gosto disso. sim, Acho que é uma maneira muito legal de acolher mestrandos e doutorandos, uhum, recém-doutores, que no começo alguns chegam um pouco ansiosos, né? Um pouco inseguros, né? uhum. E é importante que tenha um congresso com essa proposta. Sim, sim. E você vai participar no presencial ou só na versão à distância? Esse ano só na versão à distância, só na versão à É, distância. E aí, pro ano que vem, eu já estou pensando até em participar do consórcio doutoral. Eu acho que é ótimo, interessante presencial. ótimo. O legal da gente participar, bom, eu estou fazendo as minhas sessões de manhã à distância, porque, bom, São Paulo está um pouco frio, imagino aí, né? Aí, no seu Sim, sim. cantinho, deve estar até mais. Aham. E aí eu só vou depois das sessões para a parte presencial. O que é interessante na parte presencial são as redes de contato, né? Uhum, Você exatamente. sabe que você estando presente é uma conversa ali, é um contato aqui, é uma troca de Uhum, WhatsApp por ali. Então, a gente vai criando uma rede, principalmente com aquelas pessoas que têm interesses convergentes ao nosso. exatamente, exatamente. Aí as trocas são E, muito legais. e eu percebo também que em eventos assim, a gente percebe que a gente nunca está sozinho em algo, assim, né? Não, E tem uma imagine, crença, e é muito imagine. legal, assim. Sim, sim, sim. Que maravilha. Diego, bom dia. Acho que ele ligou e deu uma Eu saída, acho. mas eu estou preocupada, já são 8h30, né? Diego, bom dia. Mandar uma mensagem para as meninas. Bom dia, pessoal. Bom dia, Diego. Acho que o Diego está calibrando ali as. Abre aí teu áudio, Diego, para a gente conversar, meu amigo. Estão me ouvindo? Estou sim, Diego. Bom dia, Diogo. Bom dia, Tudo bem? Estamos aqui tudo surpresos, bom? porque aqui estamos sozinhos ainda, sendo 8h33. Nem o pessoal do SEMEAD entrou, gente? O Probleminhas técnicos deve ser. que é que está acontecendo? Isso não é normal. Já mandei aqui uma mensagem para ver o que está acontecendo. Eu tive problemas entrando pelo SEMEAD online. Eu tive que precisar usar o sistema do SEMEAD mesmo.
pode... Eu já fui direto no sistema SEMEAD. Então, eu fui pelo SEMEAD Online, que é onde estavam as recomendações, e daí eu tive problema para entrada, e depois eu fui para o sistema SEMEAD. Pode estar acontecendo isso também com... Nossa, e eu estou olhando aqui, a debatedora, inclusive, é uma orientanda minha, A debatedora... a Renata. Então, ela está como debatedora suplente, né? Não, aqui aparece para mim, Renata Rossoni, ela é debatedora assistente, o suplente é o Murilo Gabriel. Pelo menos é o que Nessa, está aqui na programação. nessa nossa sessão mesmo? Ai, peraí, eu estou olhando o dia, peraí, imagina. O debatedor é o João Vitor Lucas, Sou né? eu. E ela é a suplente. Aham, Ela é sim, a suplente, é verdade. exatamente. Eu estava até conversando com ela agora há pouco, e ela confirmou se ia dar para eu participar, certinho. Diogo, enquanto o pessoal não entra, meu amigo, vamos nos conhecer um pouquinho de onde é que você é, o que é que você faz. Eu sou norte-mineiro, de uma cidadezinha chamada Januária. Atualmente eu moro em Lavras, eu estou fazendo mestrado na Universidade Federal de Lavras. Aí eu Eita, pesquiso educação empreendedora por meio das metodologias ativas. aham, super legal. E você está trabalhando com quem? A minha orientadora é a Daniela Meirelles, e na minha proposta de dissertação, os meus sujeitos de pesquisa são os estudantes da educação de jovens e adultos. Entendi. Muito legal. Adoro Lavras. Eu admiro demais sua universidade. Já tive, acho que umas 3 vezes para bancas, né? Mas Sim, assim, meio de chegar num dia e voltar no outro. Mas tive a oportunidade de visitar a universidade. Meu Deus, que potência, hein? é muito bom. Incrível, incrível. É um orgulho. Acho um orgulho ter uma universidade federal tão estruturada, muito forte em pesquisa, né? Sim. Aliás, eu não sei se você sabe, eu sou apaixonada por estudar universidade. E eu não sei se você sabe, na origem, Lavras só tinha stricto sensu. Ela Nossa. foi criada para desenvolver pesquisa. Aí, com essa história da regulação, exigiram que ela oferecesse graduação. Então, a história da Federal de Lavras com graduação é relativamente recente. Interessante, é Nossa, eu uma não história conhecia. bem diferente, Sim. mas muito bom. E já passou o exame de qualificação? Já, agora estou fazendo aqueles ajustes, finalizei a parte empírica, agora é analisar os resultados. Gente, o que está acontecendo? Vou para um grau mais elevado. Amanda. Professora, qualquer coisa, se for o caso, eu posso já ir passando o vídeo do Diego, que está presente, que é o primeiro, e debatedor e mediador também, nós estamos presentes. Eu acho que já poderia ir passando do Diego, será que... Eu vou me informar aqui o que é que eu devo fazer, porque nunca aconteceu isso antes. Oi, Amanda, bom dia, querida. Amanda, eu não sei se está havendo algum problema técnico ou coisa que o valha, mas eu estou aqui na sessão, a gente está com 2 estudantes, né, o João Vitor e o Diego Costa, e não chegou ninguém além de nós, ninguém. O João Vitor é do segundo trabalho, e o Diego é do terceiro, né, Diogo? Primeiro, Do primeiro, e do primeiro, né? Então, eu tenho um autor do primeiro trabalho e um autor do segundo trabalho, e ninguém do SEMEAD. Me orienta aí o que é que eu faço. A gente começa, a gente espera, me orienta aí, por favor, tá bom? Tchau, querida. Eu tô como debatedor também, né, que Eu entendi. estou... Professora, você é orientadora da Renata? Sou,
Ai, que legal. Eu, agora, nesse período de voluntariado, tive bastante contato com ela. Uma pessoa muito querida, muito querida. Muito querida. Inclusive, agora, com o problema do SEMIAD online, ela me ajudou, me auxiliou. Nossa, muito. Não, a Renatinha é show de bola. E é mãe de 2 filhotes, eu não sei como... O marido dela também está fazendo doutorado na FE. Uhum. Não sei como que ela dá conta de tanta coisa. Mas ela é animadíssima. Nossa, eu achei ela muito querida. Que bom. Que ótimo. Porque Gente, eu também vou participar do Sapiens na sexta, né? sim. E daí eu tava um pouco na dúvida de qual era a dinâmica do Sapiens. Nossa, ela me ajudou bastante. A gente até que marcou uma conversa, foi bem interessante, assim, Uhum, o uhum. contato com ela, assim. E eu não sabia que ela Mas era tua orientando. sabe o que eu acho interessante no espírito do que eu te falei antes? É que, como a alma do SEMEAD são os mestrandos e doutorandos, né? Eles são muito orientados a acolher bem os novos, Uhum. porque a primeira vez é sempre a primeira vez, né? A gente tem mais pergunta do que resposta. Então, eu acho que essa atitude da Renata vai nessa direção de Uhum. acolhimento, de distensionar. Olha, o que eu estou recebendo como orientação é a gente começar. Beleza, então. Então, vamos lá. Então, vamos projetar o vídeo. Ok. O primeiro vídeo a ser apresentado vai ser o vídeo do Diego Pereira Costa, da Elizabeth Araújo e da Daniela Meirelles Andrade, da Federal de Lavras, que o Diego já está aqui com a gente na nossa sessão. E ele vai ser compartilhado aqui. Todo mundo está vendo minha tela? Sim. Sim. Ok. Então, Olá, meu nome é Diego e eu vou apresentar o artigo A Percepção dos Professores acerca das possibilidades da educação empreendedora com o novo currículo. Esse currículo, presente na Base Nacional Comum Curricular, está sendo implementado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. O projeto de vida ele tem como objetivo desenvolver o autoconhecimento do estudante e para estimular o protagonismo desse estudante de forma que ele consiga perceber a sua responsabilização para a construção e desenvolvimento do seu conhecimento. Dessa forma, o projeto de vida ele visa desenvolver uma interação entre escola e sociedade. E aqui a gente chama a atenção que essa interação ela vai ao encontro do que Paulo Freire denomina como educação transformadora. Aquela educação a partir da percepção que o estudante tem acerca do que está sendo desenvolvido em sala de aula para com a sua realidade. Dessa forma, as vivências e experiências e o conhecimento que o estudante possui também fazem parte desse processo de ensino e aprendizagem. Como objetivo principal, a nossa pesquisa busca compreender como o componente curricular projeto de vida pode possibilitar a inserção da educação empreendedora. No primeiro tópico do referencial teórico, o projeto de vida ele inicia no contexto da educação americana e no Brasil ele se pauta por valores éticos para promover o protagonismo do estudante e posteriormente esse protagonismo não limita apenas a atuação dele em sala de aula, mas no contexto a qual ele está inserido. Então, o projeto de vida ele está estruturado sobre 3 eixos temáticos, onde cada eixo temático ele representa um aspecto a ser desenvolvido com o estudante. No primeiro eixo é o autoconhecimento, o segundo eixo é a relação do eu com o outro, e o terceiro eixo ele volta esses 2 eixos temáticos desenvolvidos em sala para o mundo do trabalho. O segundo tópico, que é a educação empreendedora, aqui a gente vê a importância de uma educação dinâmica, de uma educação promotora e contextualizada com a realidade para o desenvolvimento social e econômico.
Dessa forma, as habilidades e competências que são desenvolvidas em sala de aula não se limitam apenas ao espaço de ensino, mas de forma que o estudante possa compreender, entender essas habilidades e aplicar em outros contextos. Dia destaca duas perspectivas sobre a educação empreendedora: a educação empresarial e a educação empreendedora voltada para a promoção de habilidades que estimulam o protagonismo do estudante para a vida. Como método, a nossa pesquisa é uma abordagem qualitativa, se classifica como exploratória porque a gente visa compreender o contexto específico. Utilizamos de um questionário semi-estruturado para entender esses sujeitos participantes, que são os professores, qual a relação que eles possuem com o componente curricular projeto de vida, qual a experiência que eles possuem, quais são as ações desenvolvidas e como essas ações são desenvolvidas. Os professores lecionam em 2 escolas públicas que estão situadas nas cidades de Cônego Marinho e Januária. Adotamos também uma técnica da pesquisa documental acerca das análises de documentos oficiais e, posteriormente, a coleta de dados, utilizaremos a análise de conteúdo para levantar os resultados. No quadro 2, representam as ações desenvolvidas no componente curricular. Aí a gente vê que as ações que os professores estão desenvolvendo está bem voltado para aqueles eixos temáticos presentes no componente curricular. No quadro 3, aquelas atividades que são desenvolvidas pelos professores no quadro anterior, elas são aplicadas a partir de uma dinamicidade de estratégias de ensino que representam as metodologias ativas que promovem uma educação mais dinâmica e mais contextualizada para os estudantes. No quadro 4, desenvolvimento do empreendedorismo no projeto de vida, os professores destacaram ações que podem ser adotadas para inserir o projeto de vida inserir o empreendedorismo por meio do projeto de vida. Então, a gente tem essas categorias: desenvolver aptidões/desejos, qualificação profissional, tomada de decisão, gerar renda, palestras com profissionais da área e criação e gestão de pequenos negócios. Aqui destaque para os respondentes 3 e 6, que desenvolvem projetos nas perspectivas de geração de renda, palestras com profissionais e gestão de pequenos negócios. No quadro 6, os professores se identificam enquanto professor e empreendedor e colocaram pontos os quais eles consideram afins à característica de um professor e empreendedor. E ao relacionar com a literatura, a gente vai ver que há um diálogo entre as respostas dos participantes com o que a literatura vai dizer, apresentar como professor orientador. É aquele professor curioso, aquele professor criativo, aquele professor que interage com os estudantes, vê quais são os aspectos que chamam a atenção desses estudantes, o que está em alta no meio desses estudantes e utiliza isso para desenvolver o seu conteúdo de ensino, por meio de estratégias de ensino que permite uma interação e uma participação desses estudantes. Como conclusão, a gente percebe que é um componente curricular que ainda está sendo implementado, mas a gente já vê algumas ações que estão sendo desenvolvidas acerca da temática do empreendedorismo. Então, várias estratégias são desenvolvidas pelos professores. Então, essas metodologias ativas, elas representam oportunidades de explorar o contexto e integrar o conteúdo de ensino com a realidade, estimular o protagonismo do estudante e essa identificação e esse sentimento de pertencer ao ambiente que está levando em consideração toda a sua experiência e conhecimento e de que forma ele pode relacionar o conteúdo de ensino com a realidade. Destaque aqui para os 2 projetos que estão sendo desenvolvidos acerca de atividades empreendedoras, que é a fábrica de brinquedos com aproveitamento de materiais recicláveis, onde os estudantes podem acompanhar as etapas para o desenvolvimento de um brinquedo, a finalização desse brinquedo, a utilização de materiais recicláveis e, posteriormente, a própria comercialização do seu produto por meio de uma feira que foi realizada na escola, abrindo espaço para que a comunidade possa conhecer
o que foi produzido por esses estudantes. E o segundo projeto, que são as palestras com empreendedores locais, que é uma oportunidade dos estudantes compreender a gestão de um negócio e, ao mesmo tempo, aproximar os empreendedores do ambiente de ensino, de forma que eles possam compartilhar as suas experiências acerca da criação e gestão de um empreendimento. Então, esses dois projetos, eles respondem ao nosso problema de pesquisa, que é identificar como que as atividades empreendedoras podem ser desenvolvidas no ambiente de ensino e de que forma elas são desenvolvidas por meio das metodologias ativas e como que o projeto de vida contribui para relacionar o protagonismo do estudante e integrar ações da escola com ações do contexto externo. Aqui são algumas de nossas referências utilizadas. Obrigado. Obrigada, João. Bom dia, Elizabeth. A Elizabeth é coautora, certo? Isso. Certo. Ô, Elizabeth, seria importante você participar do debate, não é Opa. Acho que ela teve algum problema de conexão. Bom, eu acho que a gente poderia, na sequência, já fazer a discussão, né, sobre o texto, para não ficar muito distante e confundir com o próximo. Uhum. Não sei, Diego, já que você está como o debatedor, se você quiser, você começa e depois alguma questão eu complemento. Eu posso começar, então? Uhum. Então, Diego, inicialmente eu achei muito legal a temática e de trazer algo e aplicar de uma forma prática também em metodologias mais de empreendedoras da educação. Eu achei muito, muito interessante. Achei que os seus resultados você conseguiu linkar bem com a teoria. Achei que você conseguiu usar um link teórico legal entre os seus resultados e o seu referencial. Então, a todo momento você conversava entre as partes do texto. O seu texto é um texto com bastante convergência. E também as suas conclusões, eu achei que elas conseguiram, de fato, relembrar qual era seu objetivo, relembrar quais aspectos teóricos você utilizou e então você conseguiu, de fato, concluir o seu trabalho. As minhas principais dúvidas são em relação aos seus procedimentos metodológicos, tanto na parte de coleta dos dados, quanto na parte de análise dos dados. Porque você coloca no seu texto que você utiliza-se de um método qualitativo para desenvolver o seu trabalho, só que você também coloca que você utiliza-se de um questionário, que inclusive, se eu não me engano, foi utilizado o Google Forms, alguma coisa assim. Então, isso me deixou um pouco na dúvida de como foi elaborado, porque e também você colocou que utilizou o NVivo. E durante o seu trabalho, em nenhum momento você coloca no detalhe quais foram os métodos utilizados para análise qualitativa dos dados. Você colocou do Forms, você colocou do NVivo, só que para uma publicação um pouco maior, que é a nossa ideia do Congresso para Revista, eu acho que seria interessante você colocar no seu trabalho qual foi o papel do NVivo e como você conseguiu sair de um questionário para uma análise qualitativa de dados, que normalmente, para análise qualitativa, utiliza-se entrevistas e, com base na entrevista, o software ele consegue dar uma base para a gente de como esses dados coletados eles conseguem se linkar e gerar os resultados. Então, eu queria entender mais ou menos qual foi o papel do NVivo e como, de um questionário, você conseguiu ir para uma abordagem mais qualitativa dos dados. Eu queria até completar, João Vitor, se você me permite, tem outro dado nessa questão formulada pelo João, que acho que vale também uma explicação, que é a tua amostra de ser 6 respondentes.
né? Então, veja, você aplica um questionário, pelo menos é o que está realmente retratado no texto, e a amostra se resume a 6 respondentes. E aí deixa o leitor realmente um pouco surpreso, né? Então, Então, esse artigo... Está me ouvindo? sim, sim, sim. Esse artigo, ele surge como proposta de uma disciplina que eu fiz, e, ao mesmo tempo, o questionário, essa entrevista, ela foi desenvolvida como parte da minha dissertação. E, durante essa elaboração desse artigo, eu vi uma oportunidade de eu tentar fazer o teste do questionário para ver se eu vou conseguir atender a minha proposta da dissertação. Foram 6. A ideia inicial era fazer uma entrevista presencial, só que pela questão de eu estar fazendo a disciplina aqui em Lavras, e a ideia inicial era desenvolver na minha cidade, eu transformei esse questionário semi-estruturado pelo Google Forms, entrei em contato com as supervisoras responsáveis pelas escolas das duas instituições, elas fizeram indicação desses professores, e qual que era o critério? O critério era pegar professores que tinham experiências com esse novo conteúdo, com essa nova disciplina, que é o projeto de vida. Antes era ofertado de maneira extracurricular e para a escola em tempo integral aqui no estado de Minas. Com essa conversa com as supervisoras, elas me passaram o contato me indicaram 6 professores, eu entrei em contato com cada um deles, né, utilizei de uma rede de relacionamento para entrar em contato. Aí, desses 7 professores que estão lotados nessas 2 escolas, 6 aceitaram participar. No total da amostra, eu considerei que foi muito alta a quantidade de professores, porque normalmente a disciplina Projeto de Vida é um professor por instituição. Então, assim, eu peguei 4 escolas e, ao final, eu tive 6 respondentes. Aí, assim, eu falei, nossa, então eu consegui ir um pouquinho além do meu esperado, que eu estava trabalhando com a amostra de 4. Aí eu entrei em contato com eles aceitaram, aí eu disponibilizei o questionário no formato do Google Forms, e, ao mesmo tempo, eu tinha acesso com eles para sanar qualquer dúvida que pudesse ocorrer durante o preenchimento das respostas. E, inclusive, de todos, uma tem mais de 16 anos de experiência com o currículo Projeto de Vida, e ela passou a ser obrigatório, no contexto da educação mineira, a partir de 2022. Eu falo 2022 porque era para ser 2021, mas o contexto da pandemia, ela começou a ser implementada, só que obrigatoriamente a partir deste ano. Tinha mais alguma questão, João? Então, Diego, uma outra dúvida minha também foi em que momento e de que forma entrou o NVivo nas suas análises, porque eu vi que você utilizou software, mas no seu trabalho não tem nenhum detalhe, tanto operacional quanto procedimental, de como ele foi utilizado. Eu fiquei na dúvida. Isso, eu utilizei o NView para fazer as categorias, tive algumas imagens do software, só que, quando eu fui estruturar o trabalho, eu acabei ultrapassando o limite de laudas, e aí um dos resultados que eu tive que cortar foi justamente os que foram gerados pelo NVivo. Eles foram gerados pelo NVivo, mas, ao mesmo tempo, eu utilizei do Excel para fazer essa combinação dos dados. Mas a principal ferramenta que eu gerei no NVivo, no final eu tive que cortar por conta da limitação de páginas. Ah, ok. E eu não sei se a professora concorda comigo, mas eu acho que para uma versão, para um periódico, é interessante ter uma robustez metodológica de quais foram os caminhos seguidos. Porque, ao mesmo tempo que vai ao questionário, você passa para o NVivo, então eu acho que para uma pesquisa qualitativa é importante você focar um pouco mais na profundidade do que foi colocado, porque quando a gente lê questionário, a gente espera uma abordagem um pouco mais quantitativa, e essa abordagem quantitativa com robustez estatística ou a estatística que for aplicada. Então, nesse caso, você vai para o questionário, depois para o NVivo. Então, acho que isso pode deixar
os avaliadores, os leitores um pouco confusos de qual foi o seu percurso. Mas parabéns pelo trabalho. Eu acho a temática muito legal, foi muito bom de ler o seu trabalho. Super legal, João. Muito parabéns aí pelas questões levantadas. A gente percebe que você leu com bastante atenção o texto. Eu endosso as suas preocupações e, assim, queria até, a título, Diogo, de colaborar mesmo, né? Porque quando a gente desenvolve um texto, e principalmente um texto que a gente pretende publicar, até porque a gente escreve para ser lido, né? Eu sempre digo isso, a intenção de um autor é ser lido, então, quanto mais o nosso texto for claro na mensagem e contributivo, e hoje se fala muito de impactante no plano social, mais relevância o nosso trabalho tem. Então, nesse sentido, eu acho que no plano teórico tem dois conceitos que eu julgaria extremamente importante você aprofundar mais. E eu sei que você não aprofundou por causa da extensão do texto, mas eu acho que vale a pena, numa submissão para uma revista, enfrentar isso. Eu acho que o primeiro deles é o próprio conceito de empreendedorismo, que não se restringe a essa perspectiva que você adotou, né? A cultura do empreendedorismo é muito maior do que você criar novos negócios, sejam eles sociais ou não. Então, eu acho que aqui precisaria situar um pouco melhor, porque, do contrário, Diogo, você pode encontrar pela sua frente alguns críticos ao próprio conceito de empreendedorismo, que seria na perspectiva da individualização da precariedade do trabalho, entende? Hoje, como não existe uma política de emprego, ou seja, é cada um por si, Deus por todos, né? Então, há uma linhagem de autores, mesmo no campo da administração, que fazem uma crítica bastante consistente a essa cultura do empreendedorismo, que de fato, é um trabalho, entre aspas, sem direito, né? Sem horário, sem férias, né? Você está entendendo? Então, eu acho que esse conceito de empreendedorismo, uma vez que ele é estruturante do seu trabalho, precisa ser um pouco mais avançado. E o outro conceito que é belíssimo em seu trabalho, né, é o conceito de projeto de vida. E aí eu dei uma olhada nas suas referências e vou sugerir, eu vou escrever aqui no chat, até porque é um nome de um autor francês, mas tem a tradução em português, a tradução em português de Portugal é melhor do que a brasileira, mas a brasileira dá para você se virar. Então, o texto é do Jean... Não, é Pierre, é Jean-Pierre. É esse texto, Jean-Pierre Boutinet, Antropologia do Projeto. Esse livro é precioso, Diogo, é precioso. E, assim, as primeiras 100 páginas, literalmente as primeiras 100 páginas, é como se fosse uma arqueologia do conceito. Agora, a segunda parte é a aplicação do conceito de projeto em diferentes campos do conhecimento. E você tem a aplicação no campo que você está trabalhando. Então, sugiro fortemente, é um autor muito respeitado, eu acho que ele vai adensar um pouco mais a tua lente teórica, né? Ou seja, eu entendo a lente teórica como o que você escolhe teoricamente para olhar o fenômeno, para interpretar o fenômeno. E indo para o campo da metodologia, realmente eu acho que as questões levantadas pelo João são muito oportunas, e assim, acho que essa explicação que você nos deu, ela precisa estar no texto, porque quando você fala de questionário,
A expectativa que o conceito abre na cabeça de qualquer leitor é, de fato, um estudo estatístico, né? Uma leitura estatística. E, na verdade, a sua leitura é descritiva. Você faz uma análise descritiva dos dados. Isso precisa estar lá. E por que você adotou uma análise descritiva? Você tem toda a propriedade para explicar. Inclusive para dizer, embora tenha sido um número pequeno, qualitativamente ele é representativo do meu universo. Então, todas essas explicações vão imprimir coerência nos termos que você usa no desenvolvimento do trabalho. E te dá potência para você chegar às considerações finais com mais segurança, entendeu? Acho que era isso que eu gostaria de completar frente ao que o João colocou. E, claro, parabenizamos aí bastante o texto. Eu acho extremamente interessante essa discussão sobre projeto de vida na educação, sabe, Diego? Até porque, nesse livro do Boultinet, eu sou muito simpática a um subcapítulo que ele fala do projeto na perspectiva existencial, né? E ele parte do princípio, todos nós temos um projeto, todos. O cara que não tem um projeto, ele está em crise, porque ele não imprime sentido à vida dele, razão de ser a vida dele, né? Então, a mesma coisa eu transfiro para o ambiente educacional. Quando você trabalha isso é muito comum na graduação, não sei se você já leciona, isso é muito comum na graduação. Ou seja, na graduação é muito recorrente que os estudantes não tenham um projeto ainda. São muito jovens, às vezes muito imaturos, às vezes eles estão postergando esse tipo de questão, e as disciplinas não fazem sentido. Porque a gente aprende, mas a gente aprende numa perspectiva de se somar a propósitos. Mas qual é o meu propósito ao ter estatística, introdução à sociologia, logística? Ora, se eu não tenho um propósito, esses conteúdos novos não colam na minha trilha de interesse. Então, eu entendo o projeto de vida, da perspectiva que você está trabalhando, como estruturante do processo educacional. Isso está na linha dos autores construtivistas, entendeu? Então, o trabalho que você está fazendo, Diego, tem uma potência muito grande, até porque discutir projeto de vida com a seriedade que está se pretendendo discutir no ensino médio, porque isso está predominantemente na documentação do ensino médio, ainda é um grande ponto de interrogação, porque é um conceito extremamente complexo, e eu noto que os professores ainda estão um pouco perdidos, né? Não sei se você percebeu isso, aprofundando a discussão, e eu estou falando o que eu estou falando porque eu estou envolvida num projeto social com a educação básica aqui em São Paulo. A gente tem trabalhado essa introdução do projeto de vida, e não é uma coisa simples. Inclusive, se depois a gente trocar as figurinhas, tem uma tese que foi desenvolvida na FEA por uma garota que se chama Carolina, o sobrenome dela é oriental, eu não vou lembrar agora, mas eu tenho inclusive o zap dela. Essa tese fala da questão do projeto de vida. Só que ela não usa o termo projeto e ela justifica por quê. Ela usa propósito. Entendeu? Então, vamos trocar nossas figurinhas. Eu vou deixar aqui o meu contato com você, sim, e que depois eu te passo as referências dessa tese. Ela vai te ajudar. Tem um subcapítulo da tese que ela explica por que eu não trabalho com projeto, por que eu optei pelo conceito de propósito. Eu acho que são discussões que engrandecem, sabe? É isso, meu amigo. Desejo todo sucesso do mundo e vamos em frente. Pesquisar é isso mesmo. Cada dia a gente aprende um pouquinho mais, né? Sim.
Durante a minha pesquisa, o desenvolvimento da dissertação, que eu entrevistei novamente as supervisoras, a equipe pedagógica, realmente eles fizeram esse mesmo relato, assim, de a cobrança vem de cima, mas a gente não tem orientação, estamos perdidos. Aí o projeto de vida e o novo currículo, ela destaca é, atividades sobre empreendedorismo, empregabilidade e mundo do trabalho. Mas aí, quando você vai, não detalha o que se considera como essas atividades práticas, e aí sobra para quem? O professor. Então, Sim, assim, o que o professor vai entender como sim, atividade empreendedora, a relação que ele tem com o contexto de empregabilidade, sim, se ele é formado sobre uma área específica, que é a licenciatura. Aí, sim. esse foi o resultado do supervisor. Diego, estamos perdidos, a cobrança só chega. A supervisão está em cima, porque a Secretaria de Estado está cobrando, mas, assim, não temos orientação. O professor veio me perguntar, eu sou da área de licenciatura, eu não sei o que dizer. Aí eles ficam procurando, aí eles nos procuram na universidade para de que forma a gente pode contribuir com esses aspectos. Tanto é que a gente transformou isso em workshop, levamos para uma escola, aí a gente está Maravilha. aumentando essa relação com as escolas para tentar contribuir pelo universo que a gente conhece, né, que é essa relação da educação Olha, empreendedora com eu as práticas. en- entendo perfeitamente o que você está dizendo. Aí me entusiasma tanto, gente. Você veja, cada pesquisa a gente vai percebendo o potencial de impacto. Outra sugestão, Diego, cria o site da sua pesquisa. Cria um site. Hoje isso é coisa mais... E vai organizando ali materiais que podem, inclusive, colaborar para os professores da rede pública, de uma maneira muito mais ampla. Eu não sei se você é bolsista, mas olha, Diego, isso para uma próxima situação de você pleitear um edital, essas iniciativas você pode associar ao impacto social que a sua pesquisa está gerando. É extremamente importante. E vai juntando, olha, leituras importantes, faz uma síntese dessas leituras, seus artigos, né? Coloca seus artigos, divulga minicursos, palestras, lives, vai fazendo, organizando, não só para você se favorecer, mas para um público maior, porque você está mexendo com uma coisa que eu diria que hoje é um ponto crítico no ensino médio, né? E a gente que está na universidade, a gente tem responsabilidade com a educação básica, sim, né? Mas meus parabéns, deixei aqui o meu e-mail, fica à sua disposição para a Sim, gente trocar algumas ideias, tá bom? vamos sim. Muito obrigado, Professora, professora. desculpa, só pegando um gancho disso que a professora comentou, eu acho que o impacto social é outro ponto positivo, muito bom na sua pesquisa, e Sim, ele supre um gap que muitas vezes existem algumas discussões de que é, falam sobre a proporção do quanto está sendo em recurso público investido em educação básica e em educação superior, como se uma não tivesse a ver com a outra. Mas, na verdade, não. Na verdade, a melhoria na educação superior normalmente tem como consequência também uma educação básica de melhor qualidade, tanto para procedimento quanto para professores mais bem qualificados e todos os outros elementos. Então, eu acho que pesquisas como a tua mostram também que investir em educação superior é pensar também na educação básica e mostra que a gente não fica em uma cadeira que se exclui, que se distancia da sociedade, se distancia de melhorias sociais. sim, Então, eu acho que tem muito a contribuir. perfeito. Vamos ao seu, João. Ótimo. Então, vamos ao segundo artigo, que eu sou um dos autores, juntamente com a professora Jane Mendes Ferreira e Eduardo Slongo Garcia, os três da UFPR. Estou compartilhando. Todo mundo está vendo? Sim, sim, sim. Ok. Meu nome é João Victor Lucas, sou doutorando da Universidade Federal do Paraná, e junto com a professora Jane Mendes Ferreira, também da UFPR, e com o meu colega de doutorado, Bruno Eduardo Slongo Garcia, eu vou apresentar o trabalho
inovação e desempenho na pós-graduação, uma análise da percepção dos estudantes em um curso do Lato Sensu semipresencial para o 25º Seminário em Administração da Universidade de São Paulo. Para iniciar a nossa conversa sobre o tema, é importante a gente ter em mente que a pós-graduação Lato Sensu, ela está dentro do nosso sistema educacional formal brasileiro, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, como uma resposta às demandas de capacitação dos profissionais. Então, com essa especificidade, a pós-graduação Lato Sensu também é conhecida como curso de especialização. E essa necessidade de capacitação profissional, ela teve um grande aumento nos últimos anos, principalmente na sua modalidade Lato Sensu, e ela fez com que as instituições desenvolvessem atividades de capacitação em diferentes áreas do conhecimento, que facilitou também uma flexibilidade para as normas, e essa flexibilidade fez com que fossem criados novos cursos e novas instituições de ensino começaram a oferecer curso de pós-graduação Lato Sensu. E essa flexibilidade e diversificação no processo educativo, ela está também relacionada ao uso de tecnologia no ambiente de educação. E, ao serem pensados como um modelo de negócio, a pós-graduação Lato Sensu, a gente entende que é mais atrativo a utilização de tecnologias, porque elas conseguem superar alguns obstáculos e possibilitar novas formas de participação e do engajamento entre a pós-graduação com o mundo de forma geral. E apesar desse aumento tecnológico dos cursos de pós-graduação, não tem uma certeza clara sobre a eficácia desses módulos. Então, a gente precisa ressaltar que ao abordar a tecnologia, é necessário considerar diversificamente em sua gênese e desenvolvimento, e analisar os conceitos diversos de homem, mundo, cultura, sociedade e educação. Então, nesse contexto, a gente consegue ter um questionamento claro sobre qual é a percepção dos estudantes de pós-graduação Lato Sensu quanto ao papel das estratégias educacionais inovadoras no seu desempenho acadêmico. Para isso, a gente vai ter um referencial teórico com duas principais abordagens, que a primeira delas é a abordagem do ensino e tecnologias educacionais inovadoras, e a gente vai falar um pouco sobre as metodologias ativas também. Então, sobre as abordagens de ensino e tecnologias educacionais, a gente usa como principal pano de fundo as abordagens de Mizukami, que a autora defende que alguns elementos eles precisam ser considerados como a dimensão humana, as dimensões técnicas, cognitivas, emocionais, sociopolíticas e culturais, sendo enfatizada em cada um dos elementos nas diferentes abordagens, resultando assim dimensões para a prática educacional que muda mais do que só o método, toda a abordagem que está relacionada a essa apresentação. E quando a gente analisa as práticas e as abordagens aplicáveis à pós-graduação Lato Sensu, a gente destaca algumas abordagens principais, que é a tradicional, a comportamentalista ou tecnicista, e elas são colocadas também em prática por meio de elementos inovadores, como a utilização de tecnologia. Já quando a gente vai trabalhar as metodologias ativas, é importante nós entendê-las como uma prática aplicada aos desenhos distintos ao convencional. Então, a gente utiliza algumas formas diferentes de operacionalizar a educação para uma proposta inovadora de educação, destacando, assim, a metodologia ativa, sendo qualquer atividade, independente do nível de complexidade agregada, em que os alunos eles participam de forma efetiva quanto à geração de uma reflexão sobre a ação que foi realizada. E nisso, a ideia é promover uma aprendizagem consciente, ao invés de apenas transmitir as informações. E diferentes metodologias e abordagens são aplicadas ao ensino semipresencial, que é o nosso objeto de estudo na pós-graduação Lato Sensu. Considerando que a
a semipresencialidade torna-se um elemento a mais de flexibilização curricular, no que diz respeito às condições individuais de cada estudante, ao ritmo de aprendizagem, ao local e ao tempo de dedicação desse estudo. Então, é importante a gente entender que as metodologias ativas, algumas delas são aplicáveis ao semipresencial, porque o semipresencial também é uma forma de flexibilizar a pós-graduação lá do centro. Para realizar a nossa pesquisa, a gente utilizou uma abordagem qualitativa com um posicionamento epistemológico interpretivista, que possui a realidade social como um produto de seus habitantes e é um mundo interpretado pelos significados que os participantes conduzem e se reproduzem como parte necessária de suas atividades cotidianas em conjunto. E, tendo em vista a compreensão do desempenho dos estudantes e sua percepção em relação às técnicas utilizadas pelo professor, foi necessária a aplicação de entrevistas semi-estruturadas com estudantes que fizeram parte do curso que foi objeto deste estudo. E para a realização da análise dos dados a partir das entrevistas realizadas, foi utilizada uma análise de conteúdo proposta por Flores, em 1994. Aqui, nessa proposição do autor, o conteúdo é analisado a partir da codificação aberta e categorização dinâmica, na qual o pesquisador não segue um processo linear, revisitando o que for definido continuamente. E, como os principais resultados, os respondentes não perceberam as aplicações de estratégias de forma completa das metodologias ativas. E os estudantes eles mencionaram que os professores cumpriram o XPOT por alguma das metodologias ativas de forma nula ou parcial. Então, ou não foi aplicada alguma metodologia ativa, ou foi aplicada apenas parcialmente. E os achados desse estudo mostram que o uso de metodologia ativa não foi efetivamente feito por nenhum professor, apesar de que alguns até tentaram aplicar. E nesse contexto, os estudantes entrevistaram perceberam que aprenderam mais com professores que usam mais o diálogo como mecanismo de aprendizagem e também são organizados, têm habilidade de expor o conteúdo de forma clara. E o uso de tecnologias ou metodologias ativas, ele acabou se tornando secundário, de acordo com as nossas entrevistas. E a percepção dos estudantes foi que o desempenho em relação ao aprendizado é efetivo quando as aplicações trazidas pelos professores são práticas e também se adequam à realidade dos estudantes. Como conclusão, a gente entende que muito mais do que uma alteração no método aplicável à sala de aula, é recomendável, com base na pesquisa, a compreensão dos contextos dos estudantes e do próprio modelo do curso, que é fundamental. Isso faz com que a gente precise repensar a respeito do uso de metodologias ativas e da dificuldade em efetivamente implantá-las nos cursos de pós-graduação, lato sensu semipresencial, na forma com que os estudantes percebem o próprio desempenho e também como eles direcionam o seu interesse para disciplinas cujo professor tenha organização, domínio e transmitam confiança por meio da fala organizada e de atividades que levem ao cotidiano dos estudantes. E, por fim, os achados, eles demonstram que as ações inovadoras da pós-graduação elas possam ser colocadas sem a contextualização do perfil dos estudantes, prática que normalmente é adotada em alguns modelos que já são institucionalizados. E a forma de inovação incorporada pelas instituições de ensino permeiam práticas de aplicação como metodologia ativa e uso de tecnologia. E essas ações podem causar alguma consequência de adaptações mercadológicas que geram um vértice da mercantilização do ensino, visando geração de receitas pela implantação de flexibilidade, diversificação ou do processo educativo crescente no uso de tecnologia. Então, é importante a gente ter o entendimento de que, muitas vezes, a utilização de metodologias ativas de tecnologia pode ter um vértice mercadológico
e não necessariamente no desempenho dos estudantes. Então, em nome dos meus colegas de pesquisa, eu agradeço a atenção e o interesse no vídeo e me coloco à disposição caso haja alguma outra dúvida e desejo a todos um bom congresso. Muito obrigado. Muito obrigada, João, muito obrigada aí pela apresentação. E o nosso debatedor aqui é justamente ele, pessoal. Então, ele estava comentando comigo que não fez perguntas para o próprio trabalho, que é óbvio. Agora, se eventualmente tiver entre vocês, né? Eu vou começar pela menina, a Angelita, o Diego, e eu não sei se eu vou pronunciar o teu nome certo. É Seymour? É Seymour. Seymour, me Seymour. ajude. O Seymour eventualmente gostaria de colocar alguma questão e eu faço a amarração no final. Talvez seja melhor assim. Que tal? E, Angelita, se você estiver tímida, não fique, só tem amigos aqui. Então, se você puder abrir sua câmera, vai ser muito mais simpático, porque estamos num grupo pequenininho, mas o pessoal está muito mobilizado aí para as pesquisas que tem desenvolvido. Então, fique tranquila. Mesmo que você esteja de pijama, não tem problema nenhum, a gente não vai nem ver. Vamos lá. Professora, ou então, se quiser, eu posso contar um pouco a história e até mostrar algumas lacunas que ficou no meu trabalho, que depois que a gente... Porque, assim, esse artigo ele veio de um curso semipresencial ofertado aqui pela UFPR, no qual eu fazia parte da tutoria deles e, inclusive, uma das minhas funções era ter um contato um pouco mais direto com os alunos de um MBA em gestão estratégica. E, como eu era uma ponte entre os alunos e os professores, eu percebia que os professores estavam muito engajados em tentar criar inovação e tentar criar um desenvolvimento de uma educação que fosse diferente para os alunos, assim como os alunos estavam buscando uma educação que também fosse inovadora e por isso foram para uma escola de negócios e buscaram um MBA em gestão estratégica. Só que eu percebi que existia um descontamento, apesar dos professores se dedicarem muito, existia um pouco de descontentamento entre o que os alunos estavam buscando e o que os professores estavam oferecendo. Então, para isso, eu pensei, se eles estão se dedicando e não está sendo eficaz e efetivo para os que os alunos estão esperando, onde será que está o problema? O que será que está acontecendo? Daí, nisso, a gente tinha tido algumas leituras na área de educação, que a Mizukami ela trazia que a inovação da educação ela não pode ser apenas do método, ela tem que ser uma inovação na forma de pensar a educação e na forma de gerir a educação. Então, para isso, eu fiz as entrevistas e comecei a conversar um pouco com os alunos de, assim, o que fez você ter um desempenho bom na disciplina? Qual disciplina você teve desempenho bom? E nisso, a gente ia fazendo as entrevistas e tentando entender se a inovação que eles buscavam era uma inovação exclusivamente tecnológica ou era uma inovação na forma do professor ver a disciplina. Então, inclusive, os professores que mais tiveram que os alunos mais perceberam um bom desempenho deles foram as disciplinas justamente que o professor simplesmente tinha uma forma dialogada, que ele demonstrava um conhecimento de forma segura e de forma efetiva, mas não necessariamente ele precisava utilizar Kahoot, não necessariamente ele precisava utilizar formas de tecnologia que fossem tão diferentes do convencionais, mas sim a forma de ver a educação um pouco mais próxima, um pouco mais participativa. Então, acho que daí isso ficou um pouco de falha no meu trabalho, porque muitas vezes parece que o foco dos resultados vai ser, de fato, a tecnologia, mas, na verdade, os resultados eles trazem que o que você
tem de diferencial é a forma como o professor pensa a educação e como o professor vê a educação, e também a segurança dele e as partes mais iniciais do que é o processo educacional, muito mais do que só a utilização de tecnologia, e isso acho que não fica claro na leitura do trabalho, principalmente quando a gente vê o título e quando existem esses elementos mais estruturais do trabalho. Meu amigo, tem tanta coisa nesse teu trabalho que a gente poderia conversar, que eu não sei nem por onde, não sei nem por onde começar, porque você sabe que eu trabalho fortemente com essas questões. Deixa eu só terminar aqui de primeira. Você sabe, vou tentar organizar aqui minhas ideias para tentar colaborar de algum modo. A educação que prevaleceu até hoje, né, é uma educação muito pautada no ensino, né? Portanto, a centralidade da relação está no professor, né? Quando a gente ressuscita as metodologias ativas, que, na verdade, as metodologias ativas não tem nada de novo, né? Se você remonta a literatura, ela está nos grandes filósofos do século XIX, ela está no movimento de Córdoba, que foi em 1919. Então, não há nada de novo, né? Talvez o elemento novo das metodologias ativas é exatamente o potencial trazido pela tecnologia digital. Aí sim, esse é o elemento novo, né? Antes, a gente tinha o trabalho com metodologias ativas numa perspectiva muito artesanal, na melhor forma possível. Aqui, artesanato não é uma crítica, muito pelo contrário. E agora a gente está tentando massificar, né, as metodologias ativas com os recursos da tecnologia digital. Então, o que acontece? Os professores que foram formados desde a Revolução Industrial, né, eles estão preparados para trabalhar com grandes grupos, com turmas grandes, né, porque ali a gente tinha que capacitar os trabalhadores para uma forma de trabalhar diferente. E aí a coisa tinha que ser cartilhas, apostilas, livros-texto, professores que davam conta de turmas muito grandes e aulas expositivas seguidas de exercício e prova, né? Hoje, mais do que nunca, o que a gente acordou do ambiente profissional é que nós precisamos de gente que aprenda e não apenas memorize informação. E aí, o eixo que eu chego, talvez uma das primeiras questões que você precisa fazer para continuar, porque acredito que esse trabalho esteja relacionado à tua tese, é qual teoria da aprendizagem que você está adotando. Porque nas metodologias ativas, elas estão orientadas para o estudante e para a aprendizagem. Portanto, qual é a teoria de aprendizagem que você está se calçando? Definido isso, aí você vai observar como é que a inovação está dialogando com essa cultura, né, de ensino e aprendizagem. E aí eu diria, é preciso você definir claramente onde é que tem inovação nisso e o que é inovação. Porque metodologia ativa, eu não sei exatamente se isso é uma inovação. Eu não sei. É uma coisa que, para mim, ainda é bastante nebulosa, tendo em vista que, a rigor, ela não tem grandes novidades. Agora, essa dificuldade que você percebeu, e para mim a sua pesquisa é muito honesta, né? Porque você retrata isso, porque tem gente que vai idealizando o mundo de azul e cor-de-rosa, é porque você, quando muda a cultura do ensino para a aprendizagem, a responsabilidade do estudante é outra. E a responsabilidade do professor é outra. E isso é uma cultura educacional orientada para e pela aprendizagem. Essa mudança de chave ainda não houve.
E por que não houve? Porque, diante da complexidade da aprendizagem, o que a gente tem tentado fazer no pouco tempo em que isso começa a se instalar como meta nas instituições educacionais é a instrumentalização das metodologias ativas. Então, o professor não compreende o alcance do que está fazendo, o estudante não assume as responsabilidades que recaem sobre o aprendente, e, claro, os resultados são resultados muito questionáveis, né? E aí o estudante diz, eu prefiro uma aula dialogada, porque Exato. uma aula dialogada é um pezinho no passado, é aula expositiva, e um pezinho no presente, é o diálogo. Só que, João, eu questiono muito o dialogado, porque para você dialogar, você precisa ter estudado, você precisa ter lido, você precisa ser questionador. O papel do estudante numa aula dialogada é um papel relevante. Dialogar não é eu acho, né? Não é uma opinião desprovida de argumento. Então, mesmo a aula dialogada termina sendo uma aula expositiva tout court, né? Então, você está discutindo uma questão que ela é um verdadeiro nó na discussão contemporânea da educação superior, né? Não sei se eu consegui fazer um percurso muito sucinto, mas ao mesmo tempo claro, para te alertar sobre pontos que você tocou, que são relevantes, mas te dar algumas pistas para você avançar. Entendeu? Exatamente, professora. Inclusive, esse tópico de não ser tão inovação assim, uma metodologia ativa, é algo que já foi brevemente introduzido pela professora Mizukami, que eu uso bastante no meu referencial teórico, que ela coloca que quando a gente, se for se colocar uma hierarquia de como é o desenvolvimento educacional, a gente vê que quando existe uma troca, uma educação um pouco mais sociopolítica, que te dá um pouco mais de emancipação, de autonomia, que até é algo que o Diego trouxe no trabalho dele, que a gente pode até conversar um pouco entre os dois artigos trazidos, a gente, de fato, consegue ver como novos conhecimentos vão ser gerados e a educação vai ser desenvolvida. E quando a gente traz a metodologia ativa, a gente volta lá para um tecnicista, que é algo um pouco antes, mas a gente precisa só reproduzir o que está sendo colocado nisso com base em tecnologia. Então, acho que é muito interessante isso que a professora cita, de eu escolher um vértice e ir com essas teorias, inclusive, para o desenvolvimento da minha tese, que eu acho que é muito interessante para a gente pensar sobre isso. Ok. Gente, nós temos aqui um dos textos, né, ainda a ser apresentado, certo? Exatamente. Que é o do Seymour, né? Exatamente, eu estou curiosíssima para te ouvir, meu amigo, porque esse texto, essa discussão para o Brasil contemporâneo é fundamental, e eu vou parar aqui porque eu quero te ouvir. Gente, eu não sei se vocês leram no chat, mas a proposta dele é já avançar para o debate, e até porque o vídeo vai ficar disponível. Eu super topo, mas eu queria que todo mundo topasse, porque a gente está aqui saindo um pouco da regra, mas para sair da regra a gente tem que consensuar esse acordo. Tudo bem, Angelita, você topa? Não sei se ela está nos ouvindo. João e Diego, Sim, tudo bem? tudo A certo. proposta? Perfeito, então vamos lá, vamos lá. Perdão, professora Manoleta, a palavra está comigo? Sim, 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 sim. Muito obrigado. Obrigado pela gentileza, é um privilégio super grande estar aqui com vocês. Eu estou em outro estado, aqui no norte, e eu me perdi no fuso horário. Não foi problema técnico dessa vez, não. Não vou jogar a culpa na internet dessa vez, né? Foi o fuso horário mesmo que eu me perdi, mas deu tempo. Obrigado e peço desculpa antecipadamente. Imagina. Bom,
Pessoal, eu li o trabalho de vocês, dos colegas aí, do João Vitor e do Diego, e assisti os vídeos também. Posso fazer meus comentários depois, porque eu achei eles muito bacanas, e os meus comentários a respeito disso seriam mais técnicos, né? Sobre propostas de avanço para ele poder ter indicadores aí de publicações importantes, né? Em relação ao meu trabalho especificamente, né, que eu particularmente até agradeço a professora Manolita de ter colocado isso em votação e ter dado certo para a gente não ver, eu acho, quando a gente se vê no vídeo, a gente vê que o vídeo está muito chato também, né? Mas eu tentei fazer uma coisa legal. Pessoal, os estudantes de primeira geração, é um tema que ele não é novo também, ele é sei lá, vem um pouquinho depois aí da própria a Revolução Francesa, né, em relação ao ensino, mas parece que eles estão invisíveis dentro do nosso processo educacional hoje. Por quê? Porque várias questões aí, né, da estrutura de ensino, a forma com que ela se formou a partir da Revolução Industrial, né, que era para trazer pessoas especializadas, né? Então, se a gente perguntar qual que é o papel de uma instituição de ensino superior, a gente vai ver que, por definição, todo mundo vai falar, eu quero uma profissão A, profissão B, profissão C. E, na realidade, o papel da escola não seria passar qualificações, e sim conhecimento, né? Então, mas a qualificação era necessária porque a gente não tinha mão de obra na época. O que acontece com essas diferenças sociais hoje, de acesso ao ensino superior, é que, especificamente, os estudantes de primeira geração, que são definidos como aqueles cujos pais, ou núcleo central da família, pai, mãe, irmãos, eles nunca pisaram num ambiente universitário. E aí vem a pergunta, por que, se eles nunca pisaram no ambiente universitário, por que uma geração deles, os filhos, decidiram entrar na escola? Então, isso já seria interessante, mas não para por aí. Por quê? Porque hoje o nosso programa por exemplo, de cotas, que é muito legal, porque o problema já existe, mas um indicador interessante seria, olha, as cotas estão sendo reduzidas, a estrutura de ensino está permitindo que todos tenham as mesmas condições lá na base, para disputar e ser competitivo lá na frente, né? Então, seria interessante essa redução do indicador, não um aumento como uma situação positiva, né? Olha, o governo aumentou o número de cotas. Claro, tem que dar oportunidade para as pessoas. No entanto, em questão sociológica, quando esses estudantes eles ingressam ou têm acesso ao ensino superior, o ensino superior como ambiente se torna um ambiente agressivo para eles. Então, eles não conseguem se manter, eles não conseguem se formar. Por quê? Porque eles não têm uma estrutura familiar ou uma estrutura de acolhimento acadêmico, técnica e individual, né, de ser humano, para que eles consigam se concluir. E quando eles conseguem, e são heróis, heroínas aí que conseguem se formar, eles têm uma dificuldade grande de sucesso no mercado de trabalho. Por quê? Porque eles não têm articulação. Então, eles sofrem muito no ambiente escolar, porque ensino superior, né? E aí a gente começa a questionar qual que é realmente o papel do ensino superior, né? Porque esse acolhimento ele não é previsto, porque eles ignoram esses estudantes. E aí o que acontece? Estatisticamente, a cada 3 estudantes que se formam, que ingressam no ensino superior, apenas 0,7%, 1% se forma. E aí a gente pergunta, por quê? Então, a resposta, supostamente, seria o seguinte, porque eu ainda não conheço quais são as barreiras, as perspectivas, os desafios que fizeram com que esse garoto, essa garota entrasse no ensino superior,
e conseguisse se formar. Então, essa pesquisa é o desdobramento da pesquisa, né? Mas eles não conseguem se formar, e dos resultados esperados da pesquisa é que somente fatores econômicos de acessibilidade dessa molecada para o ensino superior, eles não são suficientes. Elementos sociológicos devem ser colocados como pressupostos para que eles, antes de entrar, eles queiram entrar, porque tem muitos, a gente só visualiza quem entrou, mas tem a cada 3 que entram, tem mais 3 que ficou para trás, porque eles não têm entendimento que aquilo poderia ser um marco de ruptura de gerações, porque ele nem procura a faculdade, porque ele já se sente depletado, porque aquele não é um ambiente para ele. E quando alguém, né, do nível dos laços dele, que eu nem diria que são os laços fortes, porque os laços fortes são a família. Se a família não tem estrutura, os laços fortes são impeditivos para eles entrarem. Então, tem que ser alguém, sei lá, da igreja, um amigo, um tio, um professor, alguém dos laços fracos, segundo a sociologia, a nova sociologia econômica, né, ele que traz essa terminologia, os laços fracos ajudam essa molecada a entrar no ambiente superior, no ensino superior. Então, primeiro, ele tem que saber, ele tem que querer, desejar ter acesso ao ensino superior. Depois, dentro do ensino superior, ele tem que ter elementos sociológicos que o façam, não é ajuda, mas que acolham ele para que ele consiga se desenvolver e ir à frente. E aí a gente começa a questionar o papel da própria universidade. Então, tem artigos muito fortes, importantes sobre, por exemplo, internacionalização do ensino superior, e a gente se pergunta, no processo de internacionalização, que é um passo à frente do que a escola já faz hoje, ela não teria que dar um passo ao lado e realmente ser acolhedora a partir desse time que está invisível na sociedade, que seria uma mão de obra altamente produtiva economicamente, sem falar nos ganhos coletivos e individuais que trazem a sociologia. Então, o meu tema ele permeia sobre isso daí, né? O acesso, desafios, barreiras e perspectivas, do acesso dos estudantes de primeira geração, e não para por aí. É a manutenção e conclusão dele dentro do ambiente universitário. Né? Como que esse ambiente poderia deixar de ser hostil para essa molecadinha que entra? Né? Porque ele é desafiador. Então, cada um de nós que passou pelo nível superior e possivelmente se fez algum tipo de pós-graduação, quando a gente tinha dificuldade em alguma matéria, qual ou quanto, a gente saía daquele grupinho de colegas que faziam grupos de pesquisa. A gente nem era convidado para esses grupos. Né? Por quê? Porque a gente não tinha conhecimento para isso. E olha que a gente já tem musculatura. Né? Imagina quem não tem musculatura, ou vai fazer um trabalho de metodologia ativa, igual o trabalho dos colegas colocaram, muito bacanas, para falar a verdade, e ele não tem uma estrutura de computador ou internet dentro de casa. Então, aí fica outra pergunta. A transformação digital, né? do ensino virtual, o uso de metodologias ativas fora da sala de aula, será que ele é realmente um instrumento que promova a democracia do ensino? Talvez não. Por quê? Porque se a gente basear aí que a gente tem, segundo o INPE, quase 27% de estudantes que deixam de querer entrar na faculdade, a gente imagina quem entrou, chega em casa, não tem nem um ambiente, sei lá, 1 metro quadrado para ficar quietinho, e aí a família tem dificuldade econômica e fala que ele está estudando, está perdendo tempo, porque ele deveria estar trabalhando lá na feira, no supermercado, seja lá onde for. Né? Então, o meu trabalho, ele permeia isso daí, né? Os desdobramentos dele estão aí com 2 universidades federais para ver como elas entendem a situação, ou enxergam, né? Enxergam, porque eu chamei eles de invisíveis, como eles enxergam os EPGs, né?
Ainda bem que nos programas do ENAD já vem aí uma caracterização sociológica deles. Então, talvez já seja um início aí para fazer um tipo de delimitação para enxergar essa molecadinha. Né? Então, é isso que perfaz o meu trabalho. Professora Manolita, obrigado mais uma vez aos demais colegas por me permitirem esse compartilhamento aí de informação com vocês. Eu só lamento, meu amigo, essa história desse fuso horário, porque a discussão contigo deveria ter sido ainda mais interessante. Lamento muito, mas olha, independentemente do nosso tempo, porque ele está se estreitando, queria muito continuar discutindo esse tema contigo e com outro autor, que não está aí com você, porque esse tema, pessoal, ele diz que é um tema que já é discutido há muito tempo. No Brasil, ele é muito recente. Né? É claro que em outros países, quando o processo de massificação aconteceu, bom, o processo de massificação na França, por exemplo, já que você citou a Revolução Francesa, ele acontece no começo da década de 80, principalmente de 90. Né? Foi nesse momento que o número de trabalhos sobre os estudantes de primeira geração pipocaram. E, assim, uma das coisas mais interessantes... Gente, desculpe eu falar tanto da França, mas a minha formação foi lá, então é um local que eu conheço bem. Na década de 90, eles criaram o Observatório da Vida Estudantil. Não sei se você conhece, Seymour, mas é absolutamente genial. Né? Se chama Observatório da Vida Estudantil. Eles têm um site extremamente interessante, com muita documentação sobre vários aspectos da vida estudantil, e um dos temas tratados é exatamente o teu. No Brasil, a Universidade Federal da Bahia, não sei se é uma das universidades públicas com quem você está trabalhando, a Universidade Federal da Bahia criou o Observatório da Vida Estudantil, porque a Universidade Federal da Bahia é uma instituição declaradamente comprometida com questões sociais e com processos de transformação da vida estudantil, né? E, portanto, ela acolhe estudantes com uma vulnerabilidade bastante grande, para que esses estudantes não sejam mais uma experiência de fracasso. Eles fazem um trabalho absolutamente que merece ser conhecido, que merece ser divulgado, eu diria. Então, tem textos e tem um livro, Seymour. Eu estou até aqui com um livro, mas você não vai enxergar, mas eu vou colocar aqui no chat, porque é a experiência de um professor da Paris 8, que se chama professor Alain Coulon. A Paris 8 é uma universidade que, às vezes, muito criticada pelas demais, porque é uma universidade orientada para este público que você estuda. E é por isso que ela é menosprezada, que questionam se ela é de fato uma universidade, enfim. E o professor Alain Coulon trabalha com metodologias muito alinhadas à antropologia. Você vai encontrar nele discussões maravilhosas. Em português, o pessoal da UFBA traduziu esse texto, se chama A Condição de Estudante. Inclusive, gente, tem uma definição de estudante que é de arrepiar. E o nome do cara é Alain Coulon. Ela é publicada pela Universidade Federal da Bahia. Outra coisa, Simon, o pessoal do Observatório lá da Bahia, eles publicam um monte de texto em forma de livro. Olha, eu devo ter aqui comigo uns 10 volumes. Olha, imperdíveis para essa sua discussão. Por isso que eu estou dizendo, amigo, vamos continuar esse papo, porque o teu tema me interessa e talvez eu tenha como ajudar um pouquinho e aprender com vocês, é claro, a gente ajuda para aprender junto, né? Mas, gente, os temas de vocês são maravilhosos. Eu fico agoniada de ser tão pouco tempo para a gente conversar,
mas eu deixei aqui o meu e-mail, né? Se vocês quiserem, eu repito, mcelima@esn.br. E vamos lá, pessoal, vamos aprofundar essas discussões em um outro momento, né? Para que vocês tenham mais condições de avançar nessas pesquisas e a gente possa aprender junto. Eu acho que congresso se justifica por isso. Professor, obrigado. Temos aqui 6 minutos, pessoal. João, você gostaria de fazer alguma colocação para... Temos também a sala de networking, que eu coloquei também o link depois, qualquer coisa. Eu saindo daqui já vou para lá, então a gente pode trocar algumas figurinhas também. E, Seymour, eu fiquei um pouco na dúvida sobre os seus procedimentos metodológicos, que a sua metodologia, eu vejo ela como uma justificativa um pouco mais epistemológica, de assim, não peguei nada tão positivista e nada tão interpretativista, porque eu não tenho um consenso na literatura que você usa sobre as decisões epistemológicas tomadas, mas eu fiquei um pouco com dúvida na sua metodologia, que eu vi que você utilizou um posicionamento teórico reflexivo, mas eu acho que faltou um pouco de detalhamento de quais procedimentos foram colocados para você chegar nisso. E, além disso, a sua questão de pesquisa, ela trouxe vários tópicos juntos, assim, que primeiro é como a universidade recebe o grupo de pessoas, como se dá o processo de adaptação, não isento de choques, contradições culturais ao ambiente acadêmico, e em que medida o capital cultural e social influencia a vida dos jovens entre o desenvolvimento acadêmico. Então, eu acho que para o momento de introdução do seu trabalho, eu acho que é importante ter um caminho que você vai seguir e esse ser o direcionador da sua pesquisa, porque você demonstra já muitas coisas que vão ser colocadas, mas eu acho que de uma forma um pouco com vários questionamentos juntos, e eu entendo que, de fato, esse é o seu trabalho e isso que você chegou, só que eu acho que para uma questão de pesquisa e para o seu objetivo, eu acho que pode ser de uma forma um pouco mais concisa, inclusive para ir ambientando o leitor do que vai ser a sua pesquisa, porque eu percebo que muita coisa é colocado. E também uma dúvida que ficou foi se os estudantes que foram analisados, se você consegue ver com base na sua pesquisa, se tem alguma alteração de quais escolhas de curso, e se tem alguma alteração de, por exemplo, se eu escolhi administração e se meu colega escolheu ciências sociais, por exemplo, se ambos, sendo estudantes de primeira geração, se tem alguma alteração nisso, que daí eu acho que nisso seria um trabalho um pouco mais empírico, né? E daí eu queria saber de você se tem alguma alteração dentre esses aspectos. Eu tive que jogar tudo muito assim, porque a gente tem só 3 minutos agora, então eu tive que... São bastante coisas que ficou na minha cabeça, mas eu, assim como a professora Manolita, achei um trabalho muito incrível e super necessário para a nossa... Oi, João, obrigado aí pela gentileza aí dos comentários. Você tem razão na maioria deles, né? Existe uma explicação toda para isso, mas a gente pode conversar depois na sala, para não tomar o tempo dos colegas, né? Mas foram observações muito pertinentes e elas estão próximas aí dos pareceres, não só do SEMEAD, né? Como nós mesmos do grupo de pesquisa, né? Com o professor Raul, né, que é de literatura lá da FEI, e a gente teve como colocar isso em um ensaio teórico, onde o espaço para colocar tudo isso não foi permitido. Mas o estudo empírico está em andamento, você tem razão. Obrigado. Legal. Obrigado, João. Porque, assim, lendo o seu trabalho, dá muita vontade de ver um pouco mais uma coisa mais empírica, assim, sabe? E eu imaginei que poderia estar em desenvolvimento, assim como o trabalho que eu trouxe, que são várias outras coisas que... Nós já desenvolvemos 7 entrevistas e aplicamos um questionário survey
sobre locus de controle, que responderia a sua pergunta, o que eles pensam, o que eles acham, porque o locus de controle tem 3 categorias de análise lá dentro, onde eles colocam se o resultado do que acontece ao entorno deles tem a ver, responsabilidade dele mesmo, do meio ambiente ou de destino, né? Quase que alguma coisa divina. E isso determina a capacidade deles de se formarem. Por exemplo, quando eles acham, né, pelas características e personalidade, elementos sociológicos dele, que os resultados sobre a conduta dele na vida, ele é um fator, um locus de controle interno, onde tudo acontece independente do sistema, mas ele é fruto das suas próprias decisões. Esse cara é mais assertivo, essa pessoa é mais assertiva, e ele se forma, porque ele não deixa o meio ambiente contaminar. Quando o locus de controle dele é externo, aí não tem jeito, aí ele precisa de apoio, porque qualquer coisa que dê errado na vida dele, ou qualquer frustração, trauma, medo, fantasma que acontecer, ele acha que a culpa é dos outros, então ele coloca as perspectivas dele no ambiente externo, e ele não tem maturidade suficiente para saber que aquilo é dele. E aí sim, o resultado final seria, por exemplo, como que competências socioemocionais poderiam ser criadas na trajetória dele, para que ele, de alguma maneira, repensasse, de forma psicológica mesmo, no perfil de tomada de decisão dele. E aí ele conseguiria avançar. Aí a gente fez uma análise multivariada de dados para explicar isso, né? Então, essa correlação entre variáveis ainda está para sair, porque nós tivemos poucas respostas válidas ainda, mas a gente está caminhando. Mas, puxa vida, João, parece que você é o autor do trabalho. Muito bom, pessoal, muito bom, gente. Infelizmente, a gente precisa concluir, né? São 10 horas. Eu espero que durante o congresso vocês troquem aí as figurinhas. Eu peço encarecidamente que vocês avaliem, né, a sessão, isso é importante para a gestão do congresso, para ajudarmos a melhorar sempre, né? Espero que a gente tenha a oportunidade de se encontrar em algum momento para essas discussões. Eu não conseguirei, pessoal, entrar agora no ambiente virtual para continuar a conversa, infelizmente. Eu estou fazendo essa mediação de casa e eu preciso me deslocar para a USP, que eu tenho vários compromissos durante o dia, mas com certeza a gente vai se encontrar, e quem estiver presencialmente, a gente vai se encontrar em algum café, em alguma coisa, porque eu estarei hoje e amanhã, tá bom? Mas já deixei meu e-mail, qualquer interesse da gente dar continuidade aí a essa discussão, a gente vai se falando. Eu parabenizo de coração a todos vocês, agradeço muito a confiança de ter escolhido o SEMEAD, a confiança de ter escolhido o nosso tema, né? Eu acho que discutir hoje educação e pesquisa são 2 eixos fundamentais, né? Fundamentais para a maturidade de qualquer campo de conhecimento, então eu parabenizo vocês todos pela escolha da área e do tema em questão. Foi um prazer grande conhecê-los, imensamente. Estou super feliz, acho que começamos da melhor forma possível. E um bom congresso a todos. Regiane, um beijinho para você, querida. Regiane é mais uma orientanda, pessoal, muito querida. Um abraço para todos. Qualquer coisa, estou à disposição também. Sim. E nos vemos nas próximas sessões do congresso. Angelita, está mais tranquila? Sim, agora eu já consegui me organizar aqui, já consegui fazer acesso, mas não pelas redes da universidade, só pelos meus dados móveis. Nossa. Olha, hoje de manhã, assim que começou, nós estávamos com uns probleminhas e eu precisei entrar em contato com o pessoal. Eles disseram que, de fato, eles estão com probleminhas na rede hoje cedo. Talvez seja por isso, querida. Mas tudo certo, consegui acompanhar agora. Tá ótimo. Então, um bom congresso para todos e para você também, Regiane. Tchau, Obrigada. pessoal. Tchau, um grande abraço. Outro.
Eu dei o nome dela, que estava em algum papel, o nome dela. Fechou, resume. O meu chefe comentou no meu. Semana que eu não vou dar é o preço, né?